Em Jó, né, nós não vamos entrar nas escrituras, mas se vocês quiserem depois ler essa passagem, acho que é Jó 38. Vamos dar uma olhada. Já estamos... Acho que é Jó 38, versículo 4. Deus conversando com Jó, perguntando para ele: aonde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Então Deus estava perguntando para ele aonde ele estava. E os filhos de Deus, eles precisam saber hoje aonde eles estavam. Então isso não é para quem corre, não é esforço de ninguém. Então se você já estava em Deus, você não precisa se esforçar. Esse grande Deus, ele está incumbido disso, de trazer você à cena, para você enxergar essas coisas. Então nós temos um Deus solitário, foi solitário, sozinho com todos os planos em sua mente. Mas quando de Deus saiu o Logos, quando de Deus saiu a sua imagem, saiu o seu Filho, quando o Logos saiu de Deus, ali foi a primeira vez que Deus olhou no espelho. Deus estava vendo a sua própria imagem. Então nós somos filhos de Deus pela criação da palavra. Nós fomos gerados da palavra. Então o profeta tem dito que todos aqueles, as escrituras também nos diz isso, que todos aqueles que são gerados de Deus, essas pessoas não têm como morrer, não tem como acabar. E todos aqueles que são nascidos de Deus também não pecam. Porque Deus é eterno. Se você estava nele antes de todas as coisas, se você é gerado, por isso que Satanás tem um fim, porque ele foi criado, ele não foi gerado como você foi lá atrás. Esse corpo que nós temos aqui é para que eu possa enxergar você. É você que está nesse corpo que estava em Deus. As pessoas se confundem. Não, essa matéria, ela está com aquilo que estava em Deus. Agora o Espírito de Deus, ele veio para fazer um contato com você aí dentro. Porque foi com você que ele já estava antes de todas as coisas. E agora ele está aqui para ter companheirismo com nós. Amém? Isso é importantíssimo, os filhos de Deus, entender isso. Então, quando o irmão Brana falava que no princípio era o verbo, o mensageiro diz que esse princípio é antes de Gênesis 1. Porque em Gênesis 1, Deus estava criando. E quando você vai em João 1, ele não tinha começado a fazer nada. Ele estava sozinho com seus atributos, com seus pensamentos ali. E Deus precisava dar luz à palavra. O Logos precisava sair de Deus para que as coisas pudessem ser criadas. Bem. Para que as coisas pudessem ser criadas. Então nós estamos aqui para adorar a Deus hoje. Não é todo mundo que pode adorar a Deus, porque eles não sabem. Se você não estivesse lá, o Espírito jamais iria chegar para você, para mostrar para você as coisas de hoje, aprontando você para adorar Ele hoje. Então, quando Deus faz um contato com a pessoa, da mesma forma que Ele fez com aquela mulher no poço,
As pessoas confundem isso, elas falam que era Jesus. Era Deus nele. Era Deus nele conversando. Ela precisava ser salva. A palavra diz que ele precisava passar por ali. Precisava passar por Samaria. Observe que Deus muda o curso, o trajeto para onde tem um eleito dele. E aquela mulher se converteu na palavra. Os trinitários denominacionais, eles falam, olha, ela começou a pregar naquele momento. Ela não pregou, ela começou a testemunhar o que ela tinha visto. Então as pessoas, elas querem fazer uma mulher pregadora, uma mulher pastora. Aí eles falam, olha, ela começou a pregar ali. Que ela saiu e foi anunciar o evangelho. Não, ela foi testemunhar. Ela foi dar testemunho do que tinha acontecido na vida dela. E hoje você tem uma vida mudada. Você tem uma vida mudada e hoje você pode dar testemunho disso. A igreja hoje está testemunhando o que Deus fez na vida dela. Amém? Então esse Deus, ele estava sozinho. O irmão Brando, ele diz aqui na mensagem, correr pouca coisinha só para a gente passar para o culto logo mais, segunda parte. Por que a gente entra nessas coisinhas? Porque nós temos que saber o que estamos adorando hoje. Amém. Então se você é um adorador, você está participando da ceia, você tem que saber que esse grande Deus está aqui. Mas só que houve um tempo que ele estava sozinho. O irmão Brando diz na mensagem a adoção, manifestação dos filhos de Deus, ele disse, deixe-me desenhar para você uma pequena ilustração aqui. Nós voltamos, creio que falei sobre isso outra noite, ou bati nisto em Gênesis, no capítulo 1, 26. Quando Deus chamou seu nome, Senhor Deus. Esta é a palavra Deus, o irmão Branco está dizendo, essa é a palavra El, Elá, Elohim. Mas o que é Elohim? O que significa, o irmão Branco diz, o que existiu de si próprio. Deus existiu dele mesmo. Não teve ninguém para gerar Deus. Ele é eterno. Amém. Aquele que gerou saiu de si mesmo. Nada existia a não ser ele. Amém. Não havia ar, não havia luz, não havia estrelas, não havia mundo, não havia nada mais. Era Deus e somente Deus. El, Elá e Elohim. Agora ele fez aquilo. Amém. Ele está explicando para você como que as coisas, como que Deus estava antes. Ele disse, dentro daquilo, aquilo que ele fala é a grande mente de Deus. É a grande mente de Deus. Mas o profeta usa a palavra dentro daquilo. Dentro daquilo haviam atributos que significam que ele era um. Dentro deste grande El, Elá e Elohim, havia um atributo. Ou, você sabe o que é um atributo? Ou deixe-me dizê-lo assim. O que é um atributo? Ele está dizendo, atributo é uma natureza. Então Deus tinha a natureza dele de ser Salvador. A natureza de ser Criador. A natureza de ser Filho. Dentro dele havia a natureza para ser um pai. Mas ele era existente de si próprio. Ele não tinha um pai, porque ele era existente de si próprio. Mas ele tinha essa natureza dentro dele. Não existia nada ainda. Mas ele era existente de si próprio.
Lá não havia nada para que ele pudesse ser um pai. E agora, lá no fundo daquilo, havia algo mais, que ele era Deus. E um Deus é um objeto de adoração. Mas ele era existente de si próprio. Como que ia ser adorado se ele era existente de si próprio? Estava sozinho ali. Estamos aqui para tomar da Santa Ceia. Mas você está tomando uma Santa Ceia que tudo começou com Deus sozinho. El, Elá, Elohim. Então lá não havia nada que pudesse adorá-lo. Dentro daquilo, aquela grande mente, dentro daquilo, ele era um Salvador. E não havia nada perdido para ser salvo. Vê? Dentro daquilo, ele era um curador. Mas não havia nada enfermo para ser curado. Ou nada para ser enfermo. Agora, vê você o quadro? Então, os seus atributos, sua natureza, produziu o que existe hoje. Então, se Deus não tivesse manifestado os atributos dele, como que o irmão Michael, a irmã Flávia, o irmão Davizinho, vocês ficaram enfermos? Como que você ia saber se existisse um Deus se vocês não fossem curados? Como que Deus ia provar para vocês que ele é curador se vocês não fossem curados? Quando o irmão Michael ele entrou em contato comigo, eu falei assim, não se preocupe, apenas ore. Apenas é oração. Aí ele não entendeu nada, ele falou assim, olha, eu fui dormir, acordou, estava eu, a esposa não estávamos bem, o menino não estava bem, dormiu algumas horinhas e acordou sem nada. Amém. Isso é Deus mostrando o que ele é. Então quando você está enfermo, que você é curado, Deus está dizendo, eu estou aqui. É importante você entender isso. Ele está dizendo, você não está sozinho. Amém. Você não está sozinho. Então Deus ele se mostra em pequenas coisas para você perceber que ele está ali. As pessoas elas não entendem Deus. Perguntaram para o irmão Brano assim, Deus ele é onipresente? Deus ele é onisciente? Se Deus enche todo, você crê que Deus enche todo o espaço e tempo? O irmão Brana diz que Deus ele não é onipresente da forma que as pessoas dizem. Não é da forma que as pessoas dizem. Então, se Deus é um ser, ele não pode ser onipresente. Você está no corpo de Cristo, correto? Você está no corpo de Cristo. Imagina se você imagina seu corpo, mais fácil a gente fazer essa comparação. Se uma pequena formiga picar o seu dedo, o que acontece? O seu dedo ele vai enviar uma mensagem no seu cérebro, na sua mente, e aquela mente ela vai vir e trabalhar em prol, vai usar suas mãos para tirar aquela formiguinha de lá. E você está no corpo de Cristo, essa mente está sobre você nesse corpo. Qualquer coisa que um dos membros de Deus passem ou venha acontecer com eles, aquilo atinge a grande mente e Deus vai direto onde está aquele problema. Deus vai direto onde está aquele problema ali. Porque vocês são membros de um corpo. Vocês são membros de um corpo. Então o William Branham respondeu para essa pessoa. Ele falou assim, se Deus fosse da forma que vocês estão pensando, você não precisaria orar. Ele já estava ali.
O profeta entrou num assunto que a pessoa que nunca ouviu isso vai achar que estão pregando coisas que o profeta não falou. Mas esse Deus que enche os céus e a terra, quando ele está num corpo místico de sua igreja, ele vai cuidar dos órgãos, dos membros daquela igreja. Da mesma forma que a tua mente, ela está ali para prestar serviço ao seu corpo. E esse grande Deus, o irmão Branham ainda diz na mensagem adoção, ele diz, e dentro dele não havia um atributo de Salvador. Como poderia uma daquelas criaturas, porque Deus criou todas as coisas, os anjos, porque ele ainda não era Deus. Voltando um pouco antes aqui, o irmão Branham disse, mas sendo que ele era Deus, então lá deveria haver algo para adorá-lo. Porque ele amava a adoração. Então Deus ama ser adorado. Amém. Ele amava a adoração. Ele que criou seus próprios seres, criatura, para adorá-lo. Agora, temporariamente, vamos acertar nisso outra vez. Temporariamente. Não queremos passar toda a Escritura, toda a coisa. Mas você terá isso nas fitas. Mas então, porque ele era Deus, ele fez os anjos e os anjos o adoraram. Não tinha anjo ainda. Mas por ele ser Deus, ele criou os anjos e os anjos começaram a adorar a Deus. E ali tinha os querubins, que tinham 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. E cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém. Eles adoravam a Deus, a palavra diz que eles adoravam a Deus dia e noite, como se tivesse dia e noite. Todo o tempo adorava a Deus. Eu me lembro que teve um dia que eu acordei dando glória a Deus, a minha boca, eu não tinha controle da minha boca. Eu não sei o que aconteceu, não me lembro de ter sonhado, não me lembro de nada. Só me lembro de ter acordado dessa maneira. Então, às vezes, Deus ele usa você dormindo e você não percebe. Amém. Deus dá o livramento para você enquanto você dorme e você não percebe. Amém. Então, ali estavam aqueles seres para adorar a Deus. Mas ainda faltava algo. Então, dentro dele havia atributo de ser Salvador. Como poderia uma daquelas criaturas, quando lá não havia nenhum pecado, ou nenhum pensamento de pecado, falando dos anjos que estavam adorando? Se não tinha pecado, não tinha nada, o irmão Branham está dizendo, como pode aquelas criaturas, sem ter pecado, nem pensamento de pecado, como poderia um deles estar perdido? Isso não poderia ser. Então lá teria que haver algo feito que pudesse se perder. Para que então ele pudesse ser um Salvador. Porque se nada se perdesse, como que Deus ia expressar aquilo que ele é? Dentro dele havia um curador. Crê você que ele era um curador? Crê você que ele era um Salvador? Bem, o que seria se não houvesse nada para salvar ou curar? Bem, lá teria que haver algo feito desta maneira. Lá atrás. Então agora, ele fez isso daquela maneira. Mas ele colocou o homem livre, agente moral. Se você tomar isso, você vive. Se você tomar aquilo, você morre. Deus deixou a decisão na sua mão. Porque Deus precisava expressar o lado de Salvador que ele é. Agora, se Deus permitir, se Deus fazer com que você peque, Deus não é Deus. Entenda isso.
Ele não está sendo correto com você. É por isso que ele deixou a decisão na tua mão. Para você não culpar Deus. As pessoas culpam Deus até hoje. Por coisas que elas fizeram no passado. Então as pessoas elas têm a decisão de escolher entre o certo e o errado. E quando você faz o erro, e o pecado vem, e a doença te pega, como pega todo ser humano, aí Deus vai expressar aquilo que Ele é. Muitos não entendem. Por que Deus fez isso comigo? É que Ele precisa expressar aquilo que Ele é. Como que Deus vai te salvar se você não caiu? Como que Deus vai te curar se você não ficou doente? O irmão Brana disse, a pergunta foi feita ontem por um teólogo para mim, que tem atendido às reuniões, ouvindo as fitas. Disse, a pessoa fazia uma pergunta para o profeta. Disse, uma pergunta. Ele disse, então, é Deus onipresente? Então disse, pode Ele estar em todos os lugares? Eu disse, Ele não é onipresente da maneira que a palavra diz onipresente. Ele não pode ser. Ele não pode ser um ser, ou uma pessoa, um ser, e ser onipresente. Porque se eu estou nesse corpo, como que eu vou estar em vários lugares ao mesmo tempo? Se Ele é onipresente, por que você oraria pelo Espírito Santo? Se Ele é onipresente, Ele enche cada brecha, canto, fresta, cada célula, fibra, tudo mais que existe. Eu disse, por que Ele saiu procurando Moisés? Se Ele é onipresente no fim. Por que Ele subia e descia o jardim do Éden, clamando, Adão, Adão, aonde tu está? Se Ele é onipresente, Ele não tinha que sair procurando. Vocês entendem que Deus Ele é onipresente. Mas o William Brandt está dizendo que você tem que saber de que forma. Se Ele estava incorporado, estava no corpo, Ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Aí você ora, Deus está, aquilo atrai Deus do seu lado. Jacó orou, aquilo atraiu Deus do lado dele. As pessoas pensam que Deus é que nem uma nuvem assim. Deus é um ser. E agora que você está no corpo dele, agora ele vai fornecer aquilo que você precisa. Mas você tem que pedir. Antes que Deus pudesse gerar seu filho, Deus preenchia todo espaço e tempo. Mas quando Deus entrou em seu filho, o irmão Brando diz que Deus estava engarrafado ali. Amém?